Vamos lá, então. Então, quando nós falamos em reino animal e na filogenia do reino animal, nós temos que perceber as diferenças existentes entre cada filo. Então, o nosso primeiro filo, ele começa nesse ponto, que são os poríferos. E para chegar nesse ponto, o nosso ancestral comum, que era unicelular, ele começou a ter desenvolvimento, os quais as células se juntaram e eles passaram a ser o quê? Passou a ser um ser pluricelular. Muito bem. Agora, qual que é a diferença do próximo passo? Então, aqui nós chegamos até a blástula. Quando chegamos na blástula, conseguimos formar os poríferos. Agora, o que acontece daqui para frente? A blástula ela não tem tecido definido, ela não tem absolutamente nada. É bem simples. Mas daqui para frente, nós temos a alteração e o surgimento de novas características bem mais complexas. Então, notem, neste ponto, o que vai separar o porífero de todos os outros animais, deixa eu até colocar maior aqui, o que vai separar os poríferos de todos os outros animais é esse ponto, que é o quê? A gastrulação. A gastrulação vai fazer com que surja a cavidade digestiva a partir de agora em todo o reino animal. Então, a partir daqui, todos vão apresentar cavidade digestiva. E isso é uma diferença bem clássica dos outros animais para os poríferos. Beleza? Sim? Oi? Sim, bom. Ah, tá. Sim, Val. Não, quando eu perguntar assim, me dá porque eu não tô vendo vocês, tá? Então, eu não, se eu falar, fala, dá, ok, só fala um sim aí, só para eu saber que vocês estão vivos. Bom, então, quais são as principais características do reino animal? Então, quais são as principais características do reino animal? As características gerais dos animais. Quem sabe me falar? Eles são pluricelulares. Pluricelulares, ótimo. Isso daí é uma característica muito importante dos animais. Eucariontes. Eucariontes, muito bem. Heterótrofos. O que significa heterótrofos? Que não são capazes de produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Ótimo, que é o seu próprio alimento. O que mais? Vamos lá, então. Reino animal. O reino animal e as características gerais do reino animal. Bom, acho que eu vou fazer lá na lousa, tá melhor que aqui, viu? Vocês estão comigo? Sim. Não. Ah, então. Beleza. Nossa, eu perdi aquela minha outra lousa lá. Não mandei para vocês. Porque saiu daquele outro encontro. Saco. Muito bem. Então vamos lá. Reino animal. Vocês anotaram o que a gente fez na outra, naquela lousa? Sim. Sim. Ah. Sim. Eu não tinha salvo ela. Mas depois eu vejo se você está lá. Então, reino animal. Quando falamos em reino animal, quais as características do reino animal?
características gerais do reino animal. Como já falaram aí. São pluricelulares. Eles são heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento, certo? Que mais que vocês me falaram? Pluricelulares, heterótrofos. Eucariontes. O que são eucariontes? Apresentam núcleo organizado. Possuem tecido. Possuem tecidos organizados. Muito bem. Possuem tecidos? Posso falar isso? Do reino animal? Com exceção dos poríferos. Ah, bom. Então não vamos colocar possuem tecidos, não. Porque isso daí pode ser uma pegadinha. O que mais? São pluricelulares, heterótrofos e eucariontes. Podem adaptar-se a vários habitats. O que mais? Vários habitats, tais como meio terrestre e aquático. Além do que podem ser parasitas. E eu acho que são essas as características. Podem ser sésseis ou vida livre. Então não tem essa que é animal porque ele anda. Já vi muito isso. Qual a diferença de animal e vegetal? Ele anda. Não, se eu pegar uma esponja, ele não anda, tá? Então podem ser sésseis ou de vida livre. Então vamos falar dos primeiros animais. Primeiro filo existente. E qual é o primeiro filo que será estudado? São as filoporífera. O filoporífera. O filoporífera compreende as esponjas. São seres filtradores pois apresentam células para filtrar a água. E para que serve filtrar a água? Para a retirada do alimento. Ok? Então, esse é o porquê que eles são seres filtradores. Muito bem. Outra situação. São seres filtradores, não apresentam tecidos definidos. Então, eles têm uma malha proteica que forma o corpo dele, que é uma malha de fibras, tá? E não apresentam cavidade digestiva. E não apresentar cavidade digestiva tem um nome, e esse nome é muito importante. Então, eles são definidos como parazoários. Certo? Não apresenta cavidade digestiva, são definidos como parazoários. Então, vamos analisar quem são os nossos queridos poríferos. Então, vamos lá para o PP. Então, vamos ver quem são os nossos poríferos.
Estão comigo? Sim. Então, quem são os poríferos? Os poríferos são as esponjas. Então, quando falamos de poríferos, nós falamos de esponjas. E os representantes dos poríferos são esses trem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Realmente esponjas, ok? Aqui, ó. É isso aqui, esponja do mar. E o desenho clássico, né, que representa esse filo de animais é o nosso querido SpongeBob. Aí ele aí. Então, Mas como... Oi? depois você pode mandar, por favor, aquela parte que você tinha escrito antes, com as características, que eu não consegui anotar. Aqui. Não, que você tinha colocado na outra. A lousa. Isso, lá dos poríferos. Espera aí, que eu vou voltar ali e você me fala qual que é, tá bom? Tá. Ah, então tá bom. Não precisa. Essa aqui? Isso. Eu essa tirei daqui... print também, se você quiser. Você tirou... Essa daqui essa aqui já tá salva. Eu quero saber da outra também. Lá. E da outra? A outra eu não tirei. A outra eu consegui criar. Mas tá gravado, Juninho? Ou não? A outra lousa? Ah, beleza. Aí coloca a gravação e aí tira um print dela. Obrigado, viu? Imagina. Então, os nossos poríferos, eles são caracterizados pelas esponjas e pelo nosso querido Bob Esponja, que é o nosso desenho, né? Quais são as características gerais desses bichos aqui? São animais, hein? Não se esqueçam disso. Características gerais. Deixa eu ver onde que vocês estão aqui. Vocês estão na lousa, né? Então, quais são as nossas características gerais? São pluricelulares. Não aprende. Beleza? Ah, mas um detalhe. As células, elas fazem diferença. As células vão exercer funções diferentes uma das outras. E quais são as funções celulares? Então vamos analisar quais são as células de uma esponja. Estão lembrados? Ou não? Oi? Estão aí? Sim. Sim. Então, as esponjas, nós temos a organização celular delas.
Então, nós temos aí nós temos aí 5 células principais das esponjas, que são elas. São elas, as células. Os pinacócitos. São os pinacócitos, os porócitos, os amebócitos, os coanócitos e as espículas. Então, esses daqui são os principais grupos, com exceção da espícula, o resto é tudo célula. Tá joia? Então, olha só, quem são os pinacócitos? Os pinacócitos são células que vão formar tipo a pele, a epiderme das esponjas. Deixa eu colocar aqui um outro desenho para vocês, para nós falarmos da definição dessas células. Ó, nós temos aqui os pinacócitos, que são as células achatadas, que vão formar tipo a epiderme, né, da esponja. Tem um outro desenho aqui que está bem bonito para ver certinho. Ali está a definição. E aqui nós temos a organização da esponja. Então, quem são os pinacócitos? Os pinacócitos, eles são essas células aqui, ó, que fazem tipo a epiderme da esponja. Os porócitos são as células que irão abrir os buraquinhos para fazer esses poros da esponja. Ok? Alguma dúvida até aí? Não. Beleza. Os coanócitos, eles ficam na parede interna da esponja e eles são as células responsáveis pela filtração. Nós temos as espículas que ficam dentro do tecido. Essas espículas, elas podem ser calcárias ou podem ser de sílica, tá? Isso daí diferencia tipos de esponja. Esponjas silicosas ou calcárias. E elas servem para sustentação e proteção da esponja, as espículas. E os amebócitos? Os amebócitos são células que estão dentro da parede da esponja, tá ok? Esses amebócitos, eles vão formar uma espécie de ameba mesmo. E aí eles conseguem se deslocar. E eu já vou explicar isso daí para vocês, a relação dele. Muito bem, se nós pegarmos o corpo da esponja, o interior dela é um buraco. Esse buraco oco, né? É um oco, é chamado de átrio. E o buracão em cima que ela tem é chamado de ósculo. A água, ela entra pelos porócitos, os coanócitos batem os flagelos no interior, circulam a água e a água sai pelo ósculo. Tudo bem? Pode repetir, por favor, Matheus? Claro. A água, ela entra pelos porócitos, aí ela vai circular no meio da esponja e ela vai circular porque os coanócitos vão e essa água ela vai sair pelo ósculo, que é o buraco que ela tem em cima. Se olhar o desenho aqui, ó, é esse buraquinho de cima aqui, o ósculo.
Tudo bem? Entendeu? Sim, obrigada. E esse buraco que ela tem no meio é chamado de átrio. Alguma dúvida? Não. Ô, Então tá. Baldo, Oi. o que faz os amebócitos? Os amebócitos, eles vão fazer vários papéis. Mas ainda eu vou explicar isso para vocês. Não vou explicar com pressa agora, não. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá bom? Porque já até deu o nosso horário já. Tá bom, pessoal? Então, vocês têm que ir para a próxima aula. A gente se fala aí. Uma ótima semana para vocês. Obrigado pela presença aí. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.